Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Eu quero ler a partir do versículo 16. Eu quero pregar sobre essa história aí. Salomão julga a causa de duas mulheres. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Então, vieram duas mulheres meretrizes ao rei, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos em uma mesma casa, e tive um filho morando com ela nesta casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram elas perante o rei. Então disse o rei Salomão: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Traga-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi o menino em duas partes, e dai metade a cada uma. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu, seja dividido o menino. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Que texto lindo, né, irmãos? Muito interessante. Mas para que eu inicie a minha fala aqui, já foi pregado o capítulo 1, o capítulo 2, mas para que você entenda o que eu vou pregar, pois eu quero falar sobre o discernimento de Salomão para julgar uma causa
de extrema relevância. No capítulo de número 2 desse livro, Salomão foi ungido rei no lugar do seu pai Davi. E quando ele assume o trono, ele toma algumas decisões. E a primeira dela foi, no capítulo 2, ele deu a ordem para que matasse 3 homens: Adonias, Joabe e Simei. E segundo a história bíblica nos faz entender que eles seriam ameaças e prejudicariam o reinado de Salomão. E Salomão toma essa decisão. E quando se inicia o capítulo de número 3, a epígrafe do texto vai dizer que Salomão casa-se com a filha de Faraó, rei do Egito. Alguns historiadores vão dizer que esse casamento, ele estava aliado a uma aliança política. E quando Salomão, ele casa-se com essa filha de Faraó, o contexto vai dizer que o povo tinha por hábito em sacrificar em um monte chamado Monte de Gibeão, e Salomão decide ir a esse lugar de adoração e de sacrifício, e lá, ele, além de sacrificar, ele permanece, e ele dorme em Gibeão, e diz o contexto que Deus aparece a Salomão, no capítulo de número 3, e faz a ele uma pergunta, e ele responde a Deus, e Deus concede o que Salomão havia pedido, que era sabedoria, discernimento para julgar a causa do povo, e sabedoria para entrar e sair no meio da nação de Israel. E quando Deus concede a Salomão esse grande privilégio, parece-me que Deus coloca Salomão em prova. Depois que Salomão tem essa experiência do sonho, o capítulo 3, a partir do versículo de número 16, relata uma história muito impressionante. Mostra-nos aqui um quadro único na Bíblia, e que certamente foi de difícil solução. O texto diz que eram 2 mulheres meretrizes. Elas afirmavam que o bebê era delas, o que estava vivo, pois um deles havia morrido pela madrugada. E buscaram em Salomão uma saída para aquele dilema. O interessante é que Salomão, nesse texto, ele tinha também as atribuições de juiz, irmãos, e tudo que ele resolvesse seria feito. Foi então que Salomão manda que lhe trouxesse uma espada, e ele fala o inesperado. Ele diz: divida o menino em 2 partes, e cada uma leva a metade para sua casa. A reação da mãe legítima, pastora Elizabeth, foi imediata e linda de se pensar, porque segundo o texto, o versículo 26, ela diz: ah, meu Senhor, dá-lhe o menino vivo a ela, e por modo nenhum mate ele, enquanto a outra mulher, que não era a mãe legítima, diz no próprio versículo 26, nem meu nem teu, rei, pode matar o menino, divide ele no meio. Obviamente que o menino não foi morto, e a primeira mãe foi identificada como a mãe biológica da criança, por esta atitude. Esse texto e essa história, ela nos mostra pelo menos 3 profundas lições, Júnior, aqui, que foram reveladas ao meu coração, e que eu quero participar a vocês
sobre o paralelo de algumas atitudes dos personagens dessa história muito intrigante. Que paralelos são esses, pastor? Existem 3 aqui. O primeiro paralelo está entre o verso do amor e do ódio. Nós observamos claramente que a mãe verdadeira, aqui nessa história, ela estava disposta a perder a guarda do seu filho em prol da sobrevivência do menino, enquanto que a falsa mãe não se importou nem um pouco com isso. E você talvez deva estar se perguntando, pastor Almir, por que é? O que fez com que uma mãe abrisse mão da convivência, da criação, do cuidado, que toda mãe tanto ama praticar, que era a mãe verdadeira? Não é difícil responder, irmãos. Essa atitude estava imbuída de amor. Mas por outro lado, nós encontramos aqui uma outra pergunta: o que é que gerou no coração de uma mulher o desejo de ver uma criança sendo partida por uma espada no meio? De onde procedeu tamanha crueldade? Não é difícil responder. Existia um ódio que dominava a mente, o pensamento e os sentimentos dessa mulher. A maldade tomou conta da sua alma, gerando inveja contra a mãe verdadeira, irmãos. E o interessante é que enquanto a outra teria a possibilidade de ter os seus filhos nos braços, que era a mãe verdadeira, a mãe que não era mãe verdadeira, ela se deixou levar por um sentimento ruim, que além de matar o seu próprio filho, esta mulher, ainda que acidentalmente, ela estava tão cega pelo ódio, que nem se preocupou em proporcionar um enterro decente ao filho. E em busca de ganhar aquela causa, cheia de ódio, ela estava disposta a matar um ser tão inocente e indefeso, em total contraposição por causa do amor. A mãe legítima estava disposta a perder a guarda do seu próprio filho, irmãos, para saber que ele viveria, cresceria, se tornaria um homem e seria feliz. Aqui, irmãos, eu começo a lhe fazer entender essa mensagem dessa noite de quarta-feira de ceia. Perder ou ganhar? Eis a questão crucial dos nossos dias. Esse é o cerne das maiores batalhas e controvérsias da humanidade, seja na família, no trabalho, na igreja e entre as nações. O ser humano não quer perder. Nós não queremos e não gostamos nadinha de perder. E de fato esse ímpeto interior é o que tem movido a humanidade a um sentimento egocêntrico. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, nem fazendo apologia, que nós devemos nos conformar com todas as perdas da vida, não. Porém, muitas delas são lições que nos ajudam a prosseguir e melhorar o nosso comportamento. Porém, há momentos em que precisamos saber perder. Perder para ganhar. Perder algo que nos é de direito em razão de algo muito maior que o nosso próprio direito. Quando eu olho para essa história, eu vejo que isso aqui é amor. A outra face da questão aqui é a vontade de ganhar a qualquer custo. E nós estamos vendo esta realidade nua e crua. No caso desta falsa mãe,
era ganhar aquela causa, ainda que fosse pela metade. Era como se ela dissesse: eu não estou nem aí, que se dane, nem meu nem seu. Foi o que ela disse no versículo 26, revelando o que controlava era um sentimento contrário a outra mulher. A criança estava agora em segundo plano. Eu fico refletindo, irmãos, quantas e quantas questões estão sendo levadas dessa forma, nesse pé: nem meu e nem seu. O que importa é ganhar a discussão, é ganhar a causa, é levar vantagem. Mas os filhos verdadeiros de Deus, eles ainda continuam sendo caracterizados pelo amor, e este amor é o que supera o ódio e o nosso próprio ego. Amor que nos leva a perder, se for o caso, para ganhar, por uma causa maior e muito mais nobre que Deus tem a nos revelar. Portanto, eu gostaria, sem lhe incomodar, que você olhasse para quem está pertinho de você e dissesse isso carinhosamente. Diga assim: na vida não só se ganha, mas se perde também. E nós precisamos aprender isso. E essa mulher não estava disposta a perder. Ela era responsável diretamente, ainda que de uma forma acidentalmente. O seu filho havia sido morto por talvez uma imprudência dela, e ela não chama a responsabilidade para si. É o que nós estamos vendo hoje. Há um outro paralelo nesse texto muito intrigante, que está relacionado entre a verdade e a mentira. Diga comigo: verdade versus mentira. Salomão e irmã Beth, pastora Beth, tinha diante de si uma grande mentira e uma grande verdade. Afinal, a criança só poderia ter uma mãe. Ele lidava com uma mulher mentirosa, porém havia também ali uma mãe em desespero só de pensar em perder o seu filho. No momento em que a vida da criança foi colocada em jogo, a verdade se manifestou através do amor materno, porque o amor materno, irmãos, foi aguçado na alma desta mulher, e ficou notório que aquela que abria mão da guarda da criança era a mãe verdadeira, e a mentira da falsa mãe foi desmascarada. Eu quero lhe dizer nessa noite: se você tem sentido-se injustiçado por alguma mentira, alguma calúnia, acalma o teu coração, crente, porque a verdade nem sempre está à vista, mas um dia ela aparece. E Paulo vai dizer em Romanos 8:33: quem tentará acusação contra os escolhidos? Deus. Se é Deus, quem os justifica? E quando aparecer a mentira de quem agiu falsamente com você, também vai aparecer a verdade. Alguns ditados que são ditos por aí, alguns adágios de sabedoria popular que logo surge quando o assunto é verdade e mentira. E um dos mais conhecidos é aquele que diz que a mentira, ela tem perna curta. Ou seja, ela logo aparece, ela não ficará escondida por muito tempo e não vai muito adiante. Só que o que mais intriga, irmãos, nesses últimos dias em que vivemos, é o fato de saber que a mentira, ela se acampa até dentro das igrejas. Dos lares,
que professam até Cristo. O que existe de famílias hoje mergulhadas na mentira, e por isso estão em pé de guerra, quando se é descoberto, e sem contar no ambiente de trabalho. E aqui vai um conselho: cuidado, que Deus está lhe observando no seu trabalho. Muitas vezes um trabalho hostil, a mentira surge como uma arma cruel, viciante e avassaladora. Mas eu quero lhe fazer lembrar que a mentira tem por pai o diabo, e todos que se entregam a ela tornam-se seus filhos e prisioneiros. Existe gente, irmãos, que está envolvido de tanta mentira, que quando ele vai dizer uma verdade, pastor Pedro, ninguém acredita. É tanta mentira. Mas o que Deus quer, irmãos, é que vivamos uma vida pautada pela verdade absoluta. Cristo, pastor Roberto, ama tanto a verdade, que ele próprio se autodenomina por esse título. Ele vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ei, crente, a verdade de Deus ainda cura, a verdade de Deus ainda transforma, protege, liberta e santifica aqueles que querem santidade diante de Deus. Jesus, na oração de João 17, no versículo 17, ele vai dizer assim: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Quem ama a Deus aqui nesta noite, quem ama a verdade, levante as suas mãos e glorifique ao Deus da verdade nesta noite, porque Ele está aqui, irmãos, e Ele é digno de ser adorado com verdade. Portanto, cuidado, porque Deus está observando a nossa trajetória. O terceiro paralelo nesse texto está entre a sabedoria e a insensatez, ou a loucura. Numa situação tão difícil, pastor Alexandre, de se resolver, a estratégia que Salomão usou foi de tamanha sabedoria, porque através do que ele disse, a verdade e a mentira vieram à tona, irmãos. Eu creio que ele jamais permitiria que o bebê fosse cortado ao meio. Aquilo foi uma estratégia. O que ele fez foi usar de uma estratégia para nada mais, nada menos desmascarar a mentira e coroar a verdade. Mas a sabedoria também, pastor, na atitude da mãe, sim, ainda que relutante e sofredora, porém rápida em abrir mão de algo tão precioso para ela, que era seu filho, em função da própria vida dele. Quando eu olho para esse paralelo entre sabedoria e loucura, irmãos, eu entendo que nós também precisamos ser sábios na nossa vida, nos nossos dilemas, nos nossos embates, na nossa trajetória de vida, porque o que tem de gente e crente que anda por aí batendo cabeça de um lado para o outro, já faz tempo, e parecem demorarem para aprender, vai continuar batendo com a cabeça e comandar a Xena, com a cabeça na parede, até entender a necessidade de ter a sabedoria de Deus, porque os sábios, irmãos, entendem o grande poder que há em suas decisões, que tudo que fizerem tem seu preço, tem um mérito e também tem demérito, ainda que tenham seus direitos, porque chega um momento da vida, irmãos, que nós cansamos, pastor Roberto, de pisar na bola, de ficar dando murro em ponta de faca. Chega uma hora que alguém cansa, cansamos de errar, de sofrer,
aprendemos que precisamos ser sábios e medir as consequências das nossas decisões, tanto a curto, médio e longo prazo. Salomão, dos versículos 3 ao 15, desse capítulo 3, ele havia feito um pedido a Deus. Ele pediu que Deus lhe desse sabedoria e discernimento para julgar as causas do povo. Deus se agradou tremendamente do pedido do rei, que lhe concedeu o que ele havia pedido. E o interessante, que quando Tiago vai falar da sabedoria, no capítulo 1, versículo 5, ele nos revela que Deus nos convida a também a pedir sabedoria a Deus. Ele diz: aquele que não tem, peça a Deus, e Deus dará sabedoria com simplicidade, liberalmente, sem censura. Pois sabedoria é um dos temas principais que Tiago revela na sua carta. A sabedoria de Deus nos ensina que às vezes é melhor perder para ganhar, irmãos. Tem muita gente e crente que está vivendo em pé de guerra, porque não quer perder. Mas vai um conselho para você: às vezes é necessário perder aqui embaixo para ganhar lá em cima, Alexandre. Você perde aqui, mas você ganha lá em cima, porque no reino de Deus tudo é paradoxal. Se você quiser ser grande, seja pequeno. Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer ser forte, irmã Jeane? Seja fraco. Quer ganhar? Aprenda a perder. Mas pastor, eu tenho razão. Ei, pegue a sua razão e jogue na lata do lixo, e entregue no altar de Deus hoje esta causa que tem lhe perturbado, e Deus será glorificado na sua vida. Você acredita nisso? Levante a sua mão e glorifique a Deus nesta noite, porque Deus vai pleitear a sua causa. Mas é uma proma lá, xandarai de irmãos. Tem gente que está ficando depressivo, está criando úlcera, porque acha-se que tem razão em tudo, não tem a sensibilidade para aprender a ceder. Aprenda a ceder, crente. Você perde no momento, mas você ganha lá na frente, e o nome de Deus vai ser glorificado, Marilene, na sua vida, porque esse é a maneira com que Deus requer que possamos nos posicionar. E quantas das vezes a gente engole cobra, jacaré e tudo quanto é tipo de sapo, e vai continuar engolindo até quando for necessário, porque o que importa é que Deus seja glorificado na nossa vida e na nossa atitude. Você imagine você no lugar desta mãe verdadeira. Tu imagina, meu Jesus, se fosse alguns crentes que eu conheço, do sexo feminino, alguns vasos que tem por aí, meu Deus, ia ter muita briga, irmãos. Mas a mulher disse: não, rei, pode entregar o menino para ela. É, linda. E tu acha que Deus não está vendo as suas atitudes? O amor, irmão, gera pelo menos 3 coisas: sabedoria, renúncia e sinceridade. O que é que Deus tem falado ao seu coração hoje, nessa noite? Existe alguma coisa em sua vida da qual você tem se apoiado e batalhado e não está disposto a abrir mão?
eu quero lhe dar um conselho, já já vou terminar, pastor. Não quer perder por nada deste mundo? Deus está dizendo para alguém aqui hoje: largue isso hoje, deixe Deus agir, assim diz o Senhor.